Louvamos a Deus por hoje estarmos aqui numa reunião que nós denominamos de Assembleia Geral Ordinária, né? E com o efeito de poder trazer aos irmãos as resoluções também do dia de ontem, da reunião de ministério, e bem como também do nosso culto hoje, onde estaremos aqui também aprendendo da palavra de Deus. Glória a Jesus. Então é um prazer poder estar aqui, né, para nós estudarmos a palavra de Deus e também trazer aos irmãos as resoluções das nossas reuniões. Segunda João, capítulo 1, a partir do versículo 1. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Tome seus assentos, meus irmãos. Texto que nós lemos, podíamos aqui fazer uma ligação com os ensinamentos que nós abordamos em outras terças-feiras passadas, a respeito de heresias, né? E hoje falar um pouquinho de como viver à luz da verdade. Como viver à luz da verdade. Ou seja, esta carta que o apóstolo João escreve, a segunda epístola, escrevendo do versículo 1 ao 13, ele apresenta alguns problemas que precisamos resolver antes de considerar o seu conteúdo, né? Para a gente entender, porque aqui ele chama uma senhora, né? Ele não dá o nome desta senhora, só diz a senhora eleita, né? Para quem João de fato está escrevendo? É lógico que tudo que nós falarmos aqui pode ser uma conjuntura, mas a luz da palavra traz-nos algumas observações importantes. Primeiro, os versículos aí de 1 até o 13, né, é uma narrativa onde o apóstolo ele está escrevendo e dizendo, né, certamente para uma mulher cristã e seus filhos. E esses versículos estão no singular.
Por outro lado, nós vamos ver que para uma mulher chamada eleita e seus filhos, uma mulher escolhida de Deus e seus filhos, poderia ser essa a conjectura. Poderia ser para Maria, visto que Maria foi assistida por João, e esse escreveu também para Éfeso, né? Entendemos, entretanto, irmãos, que João está escrevendo também para a igreja. João usava o plural nesta carta, nos versículos 6, 8, 10 e 12 que nós lemos. Pode ser que João tenha em mente tanto a irmã, que ele chama de a mulher eleita, como também tendo em mente a igreja em sua casa, né? Quanto à comunidade toda que estava na casa da irmã. Então, digamos que João ele quer abranger pessoas e o grupo de pessoas reunidas em uma casa ao mesmo tempo. Aí os irmãos podem, se nós vermos a questão reunidos em casa, né, nós vamos ver várias passagens bíblicas onde naquela época se reunia nos lares para estudar a palavra de Deus, para levar uma mensagem, como temos lá em 1 Coríntios 16, 19, Colossenses 4, 15, Romanos 16, versículo 5. Tudo isso é passagem de reuniões para estudo, para meditação da palavra de Deus. Agora, por que João usou essa expressão irmã eleita? Sem citar o seu nome, ou sem citar o nome da igreja, se é que ele estava se referindo à igreja. Por que João usou esse disfarce? São perguntas que a gente fica tentando descobrir, e na verdade nós só temos conjecturas, como eu já disse, nós só analisamos, mas nós não temos esse poder de garantir, né, sobre a razão. Pode ter sido alguns teólogos, alguns estudiosos, diz que pode ter razões de prudência. O apóstolo foi prudente, o escritor foi prudente, tendo em vista que a igreja que vivia uma perseguição, tanto a nível individual quanto a nível de igreja. Então a perseguição já estava furiosa nesta época. E o João, então, ele disfarça, sem citar nomes, para trazer uma mensagem muito contundente que nós vamos estudar. Ou seja, de qualquer forma, nós queremos ver o conteúdo e trazer para nós, seja enquanto pessoas, seja enquanto igreja, não importa. O que importa é o teor dessa carta que ele vai escrever. Então, meus irmãos, esta carta, bem como a terceira carta, trata, na verdade, da questão hospitalidade aos pregadores itinerantes. Os irmãos vão ver aqui que vai falar sobre hospedar os pregadores que vêm de fora, não é? E aí, meus irmãos, no primeiro século era diferente de hoje. Vocês já perceberam hoje, os pregadores não ficam nem nas nossas casas mais. Não fica na casa do pastor, não fica na casa dos irmãos, as caravanas que vêm. O povo já tem os hotéis, eu prefiro ficar no hotel. Não é assim que as pessoas dizem? Os pregadores já dizem assim, eu prefiro a privacidade, se vocês puderem pagar um hotel para mim. Mas o que a história mostra é que se eles vivessem as condições daquela época, eles queriam muito hospedar na casa dos irmãos. Sabe por quê? Porque naquela época, a história mostra que as pensões, os locais que ofereciam hospedagem, além de ser muito próximo às casas de má fama, que os irmãos sabem do que estou dizendo,
talvez próximo aos prostíbulos. As pensões também não tinham o mínimo de condições de higiene. Diz a história que tinha pulgas, era difícil de se hospedar. Então, os pregadores itinerantes prefeririam posar na casa do irmão João, posar na casa do irmão Pedro, posar na casa da irmã Lídia, porque, certamente, como crentes amorosos, tinha lá uma caminha, né? Tinha lá um cafezinho, tinha lá um pão assado, enfim. Então, a segunda epístola, quanto à terceira, traz para nós essa necessidade da hospitalidade. No Novo Testamento, a gente vê essa história de hospedagem, né? Se nós lermos, Paulo foi hospedado por Lídia, em Filipos, por Jason, em Tessalônica. Paulo foi hospedado por Gaio, em Corinto, por Filipe, em Cesareia, por um homem chamado Mânson, em Jerusalém. Isso era comum, era normal. Por isso, dada essa importância quanto à hospitalidade. E quanto nós precisamos de hospitalidade hoje? Né? A igreja, de poucos anos atrás, se unia para dar hospedagem para os irmãos. E aí dizia, lá para casa pode mandar 8. Aí eu pensava assim, como é que essa irmã vai hospedar 8 pessoas na casa dela? Se ela só tem 2 quartinhos, e às vezes a cama dos filhos e a dela, mas eles davam um jeito e hospedavam, não é? Mas hoje os tempos são outros, o pastor Geraldo falou aqui semana passada, os tempos são outros, não é? Não estou dizendo que os irmãos hoje não são hospitaleiros, mas existem outras formas de hospitalidade que precisa ser aplicada hoje na nossa igreja, no meio do povo de Deus. Então, meus irmãos, o propósito de João é alertar os crentes para não hospedar em suas casas. Observe isso aqui. E aí os irmãos vão pensar, então João estava indo contra a palavra de Deus. Porque o senhor está falando que ele estava pregando a hospitalidade, mas ele vai explicar. João, então, nesse propósito, era alertar para os crentes, para que os crentes não hospedassem em suas casas pessoas que estavam pregando heresias. É sério, irmãos. A preocupação do anjo da igreja. Versículos 10 e 11. Os versículos 10 e 11 é onde ele vai dizer o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. O cuidado do Escritor, o cuidado como um pastor para com as ovelhas. Então, meus irmãos, nesta carta, nessa breve carta, João nos dá um perfil de uma família e de uma igreja fiel. Cautelosa, sábia, esperta no sentido de discernir os falsos ensinadores dos verdadeiros ensinadores da palavra de Deus. E aí nós vamos ver que no versículo do 1 ao 3, ele nos convoca que nós devemos conhecer a verdade. É onde ele vai dizer, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. Amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade. Percebam a ênfase que ele está dando à palavra verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. E aí, meus irmãos, João, ele usa a palavra verdade 4 vezes
só nessa saudação dele. Verdade. Nós estamos precisando mais do que nunca de viver a verdade, né, irmãos? Mais do que nunca, pagar o preço, custa o que custar, mas falando a verdade, praticando a verdade, usando a verdade. Coisa triste é quando falta a verdade. Então, João 14, 6, né? Também, ela representa, né, a palavra verdade, representa a realidade em oposição à mera aparência. Parece ser verdade, mas é oposição à verdade. E aí, nós vamos ver que Jesus é a verdade. O princípio para nós seguirmos está em Jesus Cristo. João 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o peso disso aqui, irmãos. Primeiro, nós temos que estar na verdade. De onde vem a verdade? De Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro meio de vocês chegar, de nós chegarmos ao Pai, a não ser por este caminho. Então a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia Sagrada é a verdade. Nós vamos entendendo por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos. Então, Deus revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e na sua palavra escrita. Ele nos deu o Espírito da verdade para ensinar-nos e capacitar-nos a conhecer a verdade. Aí lá em João 17, 7, já no Evangelho, né, de João 17, 17, vai dizer o seguinte: santifica-os na tua verdade. Por quê? Porque a tua palavra é a verdade. Mas a verdade, meus irmãos, não é apenas uma revelação objetiva, uma revelação por alto. Na verdade, ela é uma expressão subjetiva, precisa estar implícita em nossa vida. Verdade, você não precisa falar assim, eu estou falando a verdade. Não, é praticar a verdade. É isso que é subjetivo, você pratica. Você não precisa falar, eu só falo a verdade. Não, esse discurso não. Pratica é o suficiente. E aí nós vamos entender que nós devemos não apenas conhecer a verdade, mas também amar a verdade e viver por amor de verdade. João, quando ele abre essa carta, né, com uma nota sobre a verdade, havia o que naquela época? Falsos mestres pregando heresias no meio da igreja. Por isso que eu disse que hoje seria um fechamento, né, de falar sobre os falsos mestres, sobre as heresias. E nós vamos entender que no versículo 7, ele vai falar: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. João estava dizendo que havia uma mortal diferença, havia grande diferença entre a verdade e erro, e que os crentes não podiam tolerar o erro. João, abrindo essa nota aí, né, ele vai dizer: porque já muitos enganadores entraram no mundo. E a preocupação dele de escrever, de instruir, ele escreve essa carta. Como os crentes podem, então, meus irmãos, conhecer a verdade e se tornar filhos de Deus? É uma pergunta. Como? É através da graça e da misericórdia de Cristo. Meus irmãos, por incrível que pareça, eu preciso dizer para vocês que não é o amor de Deus que nos salva. Não é o amor de Deus que nos salva, mas é a obra,
do seu Filho Jesus Cristo que nos salva. Nós estávamos condenados. Apesar do amor de Deus, nós estávamos condenados. Lá na sentença, depois da queda do homem no jardim, condenados. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio, pagou um preço. Então, meus irmãos, não é o amor de Deus que salva, mas é a obra redentora do seu Filho Jesus Cristo. Quando experimentamos essa graça e a misericórdia, recebemos o quê? A paz em nossos corações. João estabelece aqui com clareza a divindade de Cristo, né? Quando ele fala lá no versículo 3, da parte de Deus Pai, ele não fala da parte de Deus Pai do profeta Isaías, do profeta Jeremias, da parte de Deus Pai e dos profetas. Não, ele vai falar da parte do Deus Pai, olha aqui lá no versículo 3. Graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Amém? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a fé cristã mantém-se de pé ou cai, dependendo da maneira como a gente vê a doutrina da divindade de Cristo. As pessoas distorcendo. Se ele é somente um homem, tem muitos aí dizendo, não foi isso que eu ensinei, que nós ensinamos aqui, que tem seitas que defendem que Jesus Cristo foi um simples homem que andou aqui na terra. Se nós partir desse princípio que ele é somente um homem, ele não pode salvar-nos. Se ele não se encarnou, também não pode se identificar conosco. Devemos não apenas aprender a verdade com a mente, mas também amá-la com o nosso coração e vivê-la com a nossa vontade. Esse é o grande diferencial do crente. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a ser uma família e uma igreja que tenha compromisso de ensinar a verdade, de amar a verdade, de viver a verdade. No meio de um mundo tão tenebroso, tão evoluído, precisamos continuar com a verdade, amando a verdade, praticando a verdade. Nós devemos andar na verdade. Aos versículos 4 vai dizer o seguinte: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Então, andar na verdade significa obedecer à verdade, permitir que ela controle toda a nossa vida. Não basta apenas estudar, discutir a verdade. Precisamos, sobretudo, praticar. E aí, meus irmãos, o que tem acontecido nos últimos tempos? Na verdade, não é nos últimos tempos. Ao longo dos tempos, nós temos visto isso. Pessoas ortodoxas, né? Aquelas... O que é ortodoxia? É aquilo que você coloca na sua cabeça que é o certo, não é? De um certo ponto, ortodoxia é importante, quando nós temos a Bíblia como a ortodoxia perfeita, correto. Mas tem pessoas que têm a sua própria ortodoxia na cabeça, mas são hereges na conduta. Não vai adiantar nada. Nós precisamos entender que pessoas que ainda combatem o pecado em público, mas o pratica em secreto. Aqui no púlpito prega, fala, sensibiliza, mas pratica em secreto. E aí? Então precisamos tomar esse cuidado. Há um abismo entre o que as pessoas professam
e o que as pessoas vivem, entre o que crê e o que vivem. E nós precisamos pensar e viver, crer e viver a mesma coisa, num só propósito, real, fiel, temente à verdade que é a palavra de Deus. É interessante, meus irmãos, vocês viram a alegria do apóstolo no versículo 4? Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. É assim a nossa vida como pastor. Quando a gente vê crentes fiéis nos cultos de ensinamento, quando a gente vê crentes fiéis na oração, quando nós vemos crentes fiéis praticando as boas obras, obedecendo a palavra de Deus, nós ficamos alegres. E não foi diferente com o apóstolo João. Ele vai dizer que muito se alegrou porque alguns de teus filhos andam na verdade. O argumento do apóstolo, assim como temos recebido o mandamento do Pai. O argumento é, nós recebemos dele e nós vamos praticar esse mandamento. Então, meus irmãos, cada mandamento é uma pressão de amor e não é uma lei. Entende? Cada mandamento é uma pressão de amor. Nós estamos obedecendo por amor a Jesus Cristo, por amor à sua palavra. Nós não estamos aqui obrigados. Ninguém obrigou ninguém a entrar por essa porta, a ser crente um dia. Ninguém te forçou. O que nós não podemos é perder tempo e voltar a praticar coisas que antes nós praticávamos, porque agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, os falsos mestres tentam fazer os mandamentos de Deus parecer muito pesados e difíceis. Eles começam assim. Não, na igreja de vocês é difícil demais ser crente lá. Como é que vocês dão conta? Mas eles não sabem que é o amor que nos constrange a obedecer à palavra. Não tem invenção, irmãos. Nós falamos do neomodernismo, que quer retirar aquilo que a Bíblia fala, que nós precisamos ter um evangelho pleno. O evangelho significa preço a pagar. Sempre foi assim. O evangelho não é facilidade, mas é gostoso ser diferente do mundo. Então, os falsos mestres colocam que é difícil, não é? Parecem que ele quer mostrar para o povo que é difícil, que é pesado. Aí eles oferecem aos conversos uma verdadeira liberdade. Segundo Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então não adianta. Mas a maior liberdade está na obediência à perfeita vontade de Deus, que ama a Deus, não acha seus mandamentos penosos, né? O que diz lá em 1 João 5:3? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque nós praticamos com amor. Eu conto uma história que eu li há muitos anos, que ouvi alguém retratando pode ser uma parábola, de os tipos de cães. Existem alguns tipos de cães, existem aqueles cães que são rigorosamente presos a uma coleira, e desta forma eles são enfurecidos. Quem lida com cães sabe que um cão preso diretamente na coleira, ele tem uma ira grande. Pintou dentro do quintal onde ele está, certamente ele vai estraçalhar, porque a vida que ele leva escravo de uma coleira. Existem outros tipos de cães, que é aqueles cães que estão ali dentro do quintal da casa, com liberdade para se locomover, e de repente o seu proprietário pode até abrir o portão, ele vai lá, dá uma volta lá, volta e vem com alegria para o seu dono. Parece meio que
fazer uma comparação, mas assim é a nossa vida. Nós não estamos presos, escravizados aos mandamentos da palavra de Deus. Nós servimos com amor e não conseguimos ficar distante da verdade da palavra de Deus. Não é que nós podemos sair lá fora e pecar, não. Nós temos, no sentido de ter liberdade de adorar o Senhor e não achar pesados os mandamentos do Senhor. É o que o apóstolo João fala, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem fala para nós, é difícil demais ser crente. Não é não, cita para ele. Olha, para quem tem o amor de Deus em seu coração, é moleza. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Aí vem o apelo do apóstolo. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Não abre mão dos mandamentos. Quantas pessoas têm aberto mão dos mandamentos? Quantas pessoas têm facilitado tudo para que tenha número na igreja? Mas nós vamos perseverar ensinando a palavra de Deus. E quem está aqui na casa do Senhor é por amor e obediência aos seus mandamentos. O apelo do apóstolo é que nos amemos uns aos outros, né? Esse amor ao próximo é antigo, é lá da lei, mas em Cristo esse mandamento recebe uma nova ênfase, é um novo exemplo. O fruto do Espírito é amor, né? Ou seja, significa tratar as pessoas do mesmo jeito que Deus nos trata. Como é que foi o amor de Deus? Foi tão grande, né? Ao ponto de enviar o seu Filho Jesus na cruz. Esse é o amor que nós precisamos praticar. Assim, quando as pessoas são rudes conosco, nós podemos ser amáveis com ela. Não foi assim que Jesus fez? As pessoas insultando, enfrentando Jesus, e Jesus continuou amando-as. Quando elas nos dirigem uma palavra dura, podemos oferecer uma resposta branda. Provérbios diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda, ela alivia o furor, né? Mais ou menos assim. Acalma o furor. Quando elas nos maldizem, podemos abençoá-las. Quando elas nos perseguem, podemos orar por elas. Para João, amor e obediência caminham juntos. Nós devemos, irmãos, nos apegar à verdade. E ele vai reforçar aí, do versículo 7 ao 11, ele vai dizer o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo. Olha aí, irmãos, presta atenção nesses versículos. Já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. É o que nós lemos aqui, né? Então, meus irmãos, João agora, ele se volta dos filhos para os enganadores e os falsos profetas. Os enganadores eram mais que pessoas que ensinavam falsas doutrinas, eles também conduziam as pessoas a uma vida errada. Mas de onde esses falsos mestres saíam, pastor? Quem eram eles? Do mundo?
Lá em Atos 20, 29 diz, porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então vem do mundo, vem da igreja também, irmãos. Vem da igreja também. Atos 20, versículo 30. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Já viram as rebeliões de igrejas que existem por aí afora? O camarada não concorda com o ensinamento, não concorda com as diretrizes da igreja, e aí ele sai. E após ele, vai alguns discípulos. Mas a palavra de Deus, ela está sendo clara aqui, que sai da igreja, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. 1 João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Oh, meu Deus, hein, irmãos? Observe que são muitos enganadores. Por quê? Segundo Pedro 2:2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Dissolução significa a ação de dissolver-se, ou seja, deixar de estar unido ou romper um compromisso, fazendo com que um acordo previamente firmado deixe de ter efeito ou verdade. Então, é dissolver, é dissolução que o apóstolo Pedro está dizendo na segunda epístola, no capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Tomemos cuidado. Os enganadores são também anticristos, no lugar mais contra, né? Eles não apenas negam a verdade, mas a substituem e oferecem um outro Cristo que não o Cristo Filho de Deus. Se aparta da doutrina de Cristo e da igreja de Cristo. Os irmãos, não vai dar para mim falar o que eu planejei para falar, porque daqui a pouquinho nós já vamos encerrar. Mas os irmãos viram, veio um pastor aqui e ele escreveu um livro, Não Quero uma Igreja Bacana. Não sei se os irmãos chegaram a ler. Aí hoje, por acaso, eu fui dar uma olhada, né? E realmente é algo que nós nos preocupamos, porque está cheio de pessoas buscando igreja bacana. Muitas igrejas pretendem tornar-se bacana, legais ou atraentes no mundo para angariarem tantos quantos podem vir. Precisamos sim, irmãos, trazer as pessoas para a igreja. Como sempre tenho dito, né, a igreja aqui representa o hospital da alma, onde as pessoas entram doentes, cheias de problemas, mas se perseverar no propósito da verdade, de amar a verdade, recebe a cura da alma e recebe a salvação. Então, por outro lado, a igreja não pode aderir à forma humana, espúria, desconstruindo a mensagem genuína do Evangelho. É o que estão fazendo aí nas igrejas bacanas. Não precisamos de uma igreja bacana. Não podemos substituir o evangelho puro por um pragmatismo mundano que está acontecendo por aí. O que é certo pelo que dá errado. Algumas igrejas têm afastado muito das liturgias trazidas lá da igreja primitiva. Já não se faz mais liturgia como antes em muitas igrejas. O que é liturgia, pastor? A forma de dirigir o culto. Ah, não, mas lá na Assembleia é rotina demais. Todo dia canta trezinho da harpa, tem que orar, tem que pregar a palavra. Podia diminuir, podia falar só uns 5 minutos e só louvorzão. Só banda, só instrumento metal, só luzes. Essas são as igrejas bacanas que estão surgindo por aí. Peças estranhas, danças, campanhas mirabolantes, amuletos da sorte.
E com isso vai desprezando o que diz a palavra de Deus, lá em Atos 2, 43, 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, doutrina, oração, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Não é só domingo, não. Parabéns para os irmãos que sempre têm vindo nas terças-feiras. Certamente vocês têm um compromisso com a verdade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando. Nós já falamos de doutrina, nós já falamos de oração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias eram acrescentados, Senhor, à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então, a liturgia do nosso culto, não vamos abrir mão. Oração, pregação, e aí o recado nosso. Quem dirige o culto? Não entrega para o pregador 15 para as 9, porque todo mundo tem que cantar. Nós temos culto todos os dias. Mas a palavra precisa ser preservada. Às vezes a gente dirige o culto e vai, não, se eu não der oportunidade para fulano, a hora que terminar o culto ele me pega. E às vezes pega mesmo. Mas nós precisamos ser conscientes da necessidade do alimento, da palavra. Amém, irmãos? Então, muitas pessoas estão querendo se sentir confortáveis dentro da igreja. Observe o que é isso aqui. Nossa, fui lá, gostei tanto, bacana. Achei bacana lá na igreja. O pessoal canta muito, uma alegria. Meus irmãos, vocês podem discordar de mim aqui, mas nós devemos apresentar na igreja, como diz lá em 1 Coríntios 14, 25 e 26, e portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, ao invés de nós procurar a igreja para se sentir confortável, procura a igreja para chorar de alegria ou na presença do Senhor, sentir o poder de Deus falando em nossos corações. É muito melhor do que sentir um vazio. Foi legal, como se tivesse ido num show e viu o povo pulando, né? Então, meus irmãos, a nossa proposta é que nós venhamos à igreja para adorar a Deus, para derramar na presença de Deus. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Vou parar por aqui. Ainda tinha bastante coisas para nós estudarmos, mas eu não vou avançar o tempo. E da próxima, quem sabe, a gente dá continuidade neste ensino. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos de pé fazer uma oração, encerrando essa primeira parte. Logo após, nossa secretária vai estar fazendo a leitura das atas, da ata das nossas resoluções. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudar a sua palavra, passar à tua igreja a necessidade de nós estarmos de acordo com a tua verdade, a tua palavra é a verdade, crermos que só através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo nós alcançamos a salvação. Pai, edifica a tua igreja, distribui sobre a tua igreja os dons espirituais, os dons de cura, dons de louvor, dom de interpretação, dons de línguas, ó Pai. Ó Senhor, nós te pedimos, esteja, Senhor, com a tua igreja, fundamentando ela na palavra,